já são 12h12. Você passa a vinhetinha aqui, né, Lucas? Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais um podcast terapia. E o tema de hoje é espetacular, não perde. E temos aqui uma queridíssima, como eu falei nas chamadas, uma queridíssima de coração. Estávamos aqui já conversando, com lágrima nos olhos, com o coração palpitando, porque vamos falar de temas para alcançar outros corações. Essa é a nossa proposta do podcast Terapia. 12h12, toda quinta. Agenda aí nas redes sociais do meu Instagram e de Duarte Terapeuta, Facebook e também no YouTube. Se inscreve, coloca o sininho ali, vai ficar tudo gravado se você não conseguir acompanhar ao vivo. E nós estamos aqui à disposição para que você possa ser melhor, sobretudo. E só vem, essa é a nossa proposta, só vem ser melhor a cada dia. E hoje nós estamos aqui com essa querida Gisele Mendes. Gratidão, queridona. Eu que agradeço É tão você. emocionante quando nós estamos com um campo de vibração, porque a gente arrepia, a gente Chora. vem chorando, né? Então, costumo dizer que quando nós agradecemos, a graça desce. Com certeza. Né? E a gente sente sensorialmente no corpo físico essas emoções, esses sentimentos. Aflora. Então, agradecer por você estar aqui. O espaço é todo seu para você se apresentar para o nosso público, para as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir. Quem é a Gisele Mendes? E o que você faz no seu trabalho como consteladora sistêmica familiar? Obrigada, Bem-vinda. Gi. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês aí assistindo a gente. Bom, essa pergunta já é uma pergunta sistêmica, né? Quem é Gisele Mendes? Oh. Sou filha do Jorge Mendes e da Lucelena. E através deles, eu tô aqui. E por causa deles, eu tô aqui. E antes de ser consteladora, eu tenho uma outra profissão, eu sou empresária na área da beleza. E por lidar com tantas mulheres, e por ouvir tantas histórias, e por ver tantas pessoas com tanto potencial paradas, girando em torno de si mesmas, girando em torno de questões, pessoas que eu olhava e via um mundo de possibilidades no entorno delas, com tudo que elas tinham, com sua alma, com seus dons, e essas pessoas travadas na vida. Eu falei, eu tenho que, de alguma maneira, descobrir por que essas pessoas não conseguem isso. E para mim mesma também, por que eu não conseguia alcançar determinadas coisas. E um dia eu estava na minha casa e apareceu um vídeo sugerido do YouTube que ele me deu um tapa antes de eu começar a assisti-lo. E o nome do vídeo era A Mãe Tem a Face do Sucesso. E naquela hora eu pensei assim, eu estou olhando para o sucesso? Eu estou olhando para minha mãe? Eu estou vendo a face real da minha mãe? E eu fui assistir esse vídeo de uma grande consteladora lá do sul do país, de Maringá, no Paraná, Dona Elza Carvalho. E eu não a conheço pessoalmente, mas o ano que vem eu tenho certeza que eu vou fazer uma vivência para ela. Eu preciso dizer isso pessoalmente para ela. E eu me encontrei com a sistêmica. Isso foi em 2018. E isso alterou a minha vida, a minha forma de ver as coisas, as pessoas. E eu comecei a estudar. E eu já tinha outras formações em terapias que não me deram o suporte que a sistêmica me deu. E aí eu fui fazer uma formação de constelação, eu fui fazer uma faculdade de terapias integrativas e complementares, eu estou fazendo agora uma pós-graduação em constelação, trouxe todo o conhecimento sistêmico para a minha sala de aula, que eu ensino mulheres a terem uma profissão,
E a partir disso gerou o Círculo de Mulheres e foi gerando uma série de outros projetos e me colocando cada vez mais no meu verdadeiro lugar na vida. E a Sistêmica me deu ferramentas para dizer para as pessoas, olha, tem um mapa que você também pode ir para o seu verdadeiro lugar na vida e é nesse lugar que você vai estar no seu potencial pleno, é nesse lugar que você está completo, é nesse lugar que você é feliz, só por ser. E isso tem transformado a minha vida e as pessoas que vivem ao meu redor. E isso tem sido maravilhoso. Essa é a Gisele. Que lindo. Naveguei na sua história. Uma vibração muito boa. Foi isso. Que bom, querida. E nós conseguimos sentir verdadeiramente que não te transformou, te transcendeu. Né? Tem muito mais aí do que... Esse é o convite, né? Que nós queremos alcançar outras pessoas. Sim. Para se transformarem, se transcenderem, né? Quando acontece conosco algo que é tão maravilhoso, nós queremos que outros também, muitos de nós, também alcancem isso, sim, né? Sim, a gente quer distribuir, a gente quer compartilhar. É como se a gente fosse tocado por algo e a gente diz, gente, vem que é possível também. Que bom. E a gente passa a propagar isso, né? Eu digo que a sistêmica, ela se divide em 2 setores, Edi. Existe a sistêmica como filosofia de vida, onde você traz as ordens do amor e da ajuda para a prática, em tudo. Desde a relação que você tem com o seu pet, até a relação que você tem com o lixeiro que passa na sua rua. Na forma com que você faz negócios, na forma com que você faz doações. Porque em cada lugar, a gente tem um lugar na vida, mas em cada âmbito que frequentamos, temos também o nosso outro lugar. E a gente vai buscando isso, e todo tempo a gente está inteiro dentro desses lugares. E existe a sistêmica, as constelações, como ferramenta terapêutica, onde a gente entende que tem um setor, um âmbito da nossa vida que a gente não está conseguindo resolver. E que aquilo é recorrente, histórias que se repetem, situações que se repetem. Você diz, por que isso? E aí a gente pode olhar numa constelação. Aí nós vamos fazer um movimento sistêmico no seu campo. Para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar, campo morfogenético é toda a história da sua ancestralidade. Imagine um balão de festa desses bem bonito, assim, grande. E todo mundo que nasce naquela família tem um fiozinho ligado àquele balão. Todos que nascem. Então, de alguma maneira, você está ligado a todas essas histórias dessa família. E eu digo que a saúde sistêmica é quando, embora você esteja com essa ligação, com esse fiozinho pelo coração, você olha para frente, você olha para a vida, você aceita aquilo tudo e vai. Os emaranhamentos se dão quando eu não consigo olhar para frente, para a vida, e esse cordãozinho, ele deixa de ser um cordãozinho e ele vira um anzol. E ele vai me virando para trás, ele vai tirando o meu foco da vida. E eu fico todo o tempo olhando para aquela história, ou para aquela situação, ou para um sentimento que me toma e eu não sei porquê, ou para uma raiva. Esses dias eu fiz uma constelação que o centro da constelação era a raiva. Todos olhavam para ela. Quem ela representava naquilo. Então, nas constelações, como ferramenta terapêutica, podemos tirar esse anzolzinho que está nos impedindo de olhar para a vida. E isso é um movimento sistêmico. Desenrolar todo esse bolo, né? Que Exato. muitas vezes nós mesmos construímos. Gi, e é bem interessante quando nós falamos em processos terapêuticos, holísticos, integrativos, sistêmicos, quânticos, né? Que existem leis. Sim. Né? Existe uma lei universal, existe uma lei planetária, existe uma lei dentro de um contexto familiar, existe uma lei, uma ordem, né? E aí nós vamos falar que existem ordens e que possamos olhar para essas ordens com amorosidade. Sim. E aí Bert Hellinger vai falar sobre as ordens do amor.
Sim. né? Para que esses emaranhados não aconteçam. E se acontece, eles sejam dissolvidos. E há essas condições, né? Sim. O que é constelação sistêmica familiar, Giza? A constelação sistêmica familiar, Edi, é uma ferramenta terapêutica e também uma filosofia de vida, onde a primeira coisa que nós vamos fazer numa constelação é buscar o que está fora da ordem, para pôr na ordem. Como você bem citou, a primeira coisa que a gente estuda em constelação, para quem faz formação, são as ordens do amor. E o que são as ordens do amor? 3 leis sistêmicas que regem o bom funcionamento de todas as relações na vida. Então, quando eu entendo essa ordem, eu passo a fluir melhor em todas essas relações. E o Bert tem uma frase, Bert Hellinger, é um alemão, pedagogo, teólogo, foi padre durante 20 anos, era hipnólogo, tinha inúmeras formações e foi o organizador. Na verdade, as pessoas atribuem a tudo ao Bert. Na verdade, o Bert, ele reuniu muitas coisas que estavam separadas. Sim. E criou um método. Então, devemos essa honra a ele, né? E tem uma curiosidade que a minha formação começou exatamente no dia que fez 1 ano que Bert Hellinger tinha morrido. E eu já vinha acompanhando o trabalho dele, né? E as ordens do amor, falando da frase de novo, né? Bert tem uma frase que ela às vezes parece fria e às vezes ela parece rude, que ele diz: a ordem precede o amor. Você diz assim, não, uma coisa mais importante da vida é o amor. Sim, o amor em desordem, ele adoece, ele mata, ele desvirtua, faz você fazer coisas terríveis. Mas o amor em ordem, ele te leva para a vida, para frente, para a saúde, para a plenitude, para a prosperidade. E conforme a gente vai entendendo o funcionamento das ordens do amor, mais a gente diz assim, meu Deus, é exatamente isso, a ordem precede o amor. E as 3 leis sistêmicas se resumem em pertencimento, hierarquia e equilíbrio. O que é o pertencimento? Todos, sem exceção, nascidos numa família, pertencem. Se nasceram mortos, se foram abortados de maneira natural ou não, se roubou, se matou, se estuprou, ele nasceu naquela família, independente do que ele vai ter que arcar com as consequências dos atos dele. Sim. Ele não deixa de pertencer àquela família. E as exclusões, ou seja, quando por uma questão de moral, eu olho para um membro e digo, você não está mais aqui, você não pertence mais a este clã, eu excluo. E a exclusão causa dores e repetições nas famílias. Sim. Então, a gente conhece famílias que há várias gerações. Tem um, por exemplo, que morre num acidente de carro, ou um é morto e o outro assassina alguém e o outro morre. São repetições que são sistemas de compensação dos clãs. Então, um excluído, ele não deixa de existir na família. É como se a gente pegasse essa pessoa e colocasse ela dentro do guarda-roupa, mas ela está lá. E aí nasce uma outra criança no sistema que diz assim, quem está lá no guarda-roupa? Eu sinto que tem alguém no guarda-roupa. E essa criança vai lá e olha e repete esse destino todo por uma coisa chamada fidelidade sistêmica. Então, em constelações, a gente pode fazer movimentos dentro do campo de histórias, esse campo sutil, que é chamado campo morfogenético dessa família, e tirar o foco dessa criança ou dessa pessoa que está repetindo um destino. A lei de hierarquia. Todo mundo que nasce dentro de uma família tem o seu devido lugar dentro dessa família. Perfeito. É como um organograma de uma empresa. Então, por exemplo, hoje pela manhã, eu vivi uma experiência sozinha numa meditação que eu já tinha noção disso, eu já sabia dessa história, mas isso não tinha me tocado dessa maneira. O meu pai teve uma criança, um filho antes de eu nascer, que não ficou, com uma pessoa que ele tinha um relacionamento. Depois ele se casou com a minha mãe. Também tiveram uma criança antes de eu nascer, que também não ficou. E aí eu nasci.
E aí eu fiquei a filha mais velha, mas eu não sou a filha mais velha. Perfeito. E eu já sabia disso, mas hoje de manhã eu fui tocada profundamente por esse verdadeiro lugar. Eu sou a terceira filha dessa família. E é comum que as pessoas não falem dessas histórias porque elas causam dores. Isso. Né? Elas causam dores. E, às vezes, culpas. E ninguém tem culpa de nada. A vida sempre é como tem que ser. Então, em hierarquia, quando eu, que sou uma irmã terceira, quero ser a mais velha, eu vou arcar com alguma consequência. Se eu sou a irmã mais velha e eu não assumo meu lugar de irmã mais velha e quero me comportar como uma irmã caçula, eu também vou pagar um preço por isso. Quando eu quero ditar como minha mãe deve se relacionar com o meu pai, porque tadinha da minha mãe é boba e eu sou muito esperta, eu sou uma mulher atual, eu pago um preço por isso. Perfeito. Então, quando a gente entra em lei de hierarquia, a primeira coisa que a gente olha é se a pessoa está realmente no devido lugar dela naquela família de origem, que é onde a vida realmente se fez. E a lei de equilíbrio, ela fala das relações entre iguais, ou seja, colegas de trabalho, amigos, parceiros, amorosos. Eu tenho que dar e receber na mesma medida. Eu não posso dar infinitamente sem esperar nada em troca, numa atitude muito Madre Teresa, sabe? Não, não é assim. Eu tenho que dar sim, mas eu tenho que receber na mesma medida. E quando eu dou em excesso, eu abro a porta para que o outro vá embora, porque ele vai adquirindo uma dívida que ele não consegue pagar. E essas 3 leis é o que a gente busca numa constelação. Essas 3 leis é que embolam e travam a vida das pessoas quando uma delas é quebrada. E quando a gente pode ver isso dentro desse campo morfogenético, seja no atendimento presencial ou em grupo, um outro nível de consciência aflora para essa pessoa que está vindo constelar. E a gente consegue verdadeiramente mudar o olhar, o foco e também a forma de caminhar. Perfeito, Gi. Você foi falando sobre essas leis e é muito interessante porque nós podemos citar vários exemplos, inclusive, Muitos. né? Nossos, né? Da nossa vida, porque nós estamos aqui sobre um processo de existência para organizar o nosso sistema, né? Para se identificar como pertencente de uma família. E aí, nessa primeira ordem, vamos dizer o que acontece muito, né, Gi? Que, o meu pai não é presente. Eu não sei quem é meu pai. Eu fui adotada. Meus pais não me quiseram. Isso causa alguns traumas. Isso causa alguns conflitos que traz esse emaranhado, né? Exatamente. Esse bolo. E aí a gente não consegue muitas vezes progredir profissionalmente, não consegue progredir nas relações íntima-afetiva, não consegue até a saúde do corpo físico, mental e emocional. E assim, não é o momento agora. Tem histórias, tem uma ancestralidade, Totalmente. tem muitas questões por trás, né? E a constelação vai atuar justamente neste sentido de nós olharmos para isso. Sim. E é só olhar, né? É É só olhar e aceitar verdadeiramente aquilo, acolher e fazer os movimentos, como você disse inicialmente, seguir em frente, o destino, o caminho, mas precisamos olhar para isso. Uma outra questão, justamente, que nós podemos aqui citar é quando da mãe, de um pai, eu amo tanto meu filho, eu amo tanto a minha filha, eu amo tanto meu companheiro, enfim, que pode se tornar um amor cego. Ou um amor mágico também, a gente tem esse termo. E que não vai ter o equilíbrio, né? Não, eu não quero que ele sofra o que eu sofri. Ele vai estudar nessa escola, ele vai se formar e já vai ditando aquilo porque não aconteceu com a pessoa e quer que aqueles que vieram depois dele, e às vezes até um sobrinho, eu não tive filho, mas eu cuido do meu sobrinho, porque eu não tive filho, eu vou dar isso para ele, aquilo para ele. Também tem uma desordem aí que nós precisamos olhar.
Muito. Né? E também podemos até trazer esse exemplo, né? E é algo dentro da minha personalidade, dentro da minha essência, que hoje eu olhei para isso e trabalho, de ser doadora demais. Sim. Né? Você citou Madre Teresa, ela veio com esses propósitos, com essa Sim, missão, sim. né? Mas ela era bem, não era tão delicada, né? Dentro da personalidade dela, mas cada um veio com seus desígnios ali, Sim. né? E eu acreditava e trouxe até crenças religiosas para o meu comportamento, Sim. né? Crenças familiares que eu precisava salvar, que eu tenho que ajudar. E nos meus processos de autoconhecimento, quando eu disse assim, eu vesti uma capa de heroína que eu não era heroína. Sim. Eu não sou heroína. Eu não vou salvar ninguém. E aí eu ficava, mas Jesus Cristo, ele se salvou, ele foi crucificado, foi isso e aquilo, então também tenho que fazer. Ele tinha um propósito, uma missão, o nível dele muito elevado, né? E são crenças. São crenças. Né? Então, assim, não... A minha vibe, o meu momento, eu sou outro. E tem amigos que dizem assim, dito quer ser Jesus Cristo, né? Quantas pessoas, e citam exemplos, né, do meu comportamento. Né? Sim. E hoje eu olho para trás e vejo isso, assim, isso não me pertence mais. Quer ser ajudado? Eu tenho as ferramentas, as condições, então tudo bem. Né? E eu me tornei terapeuta justamente por isso. Sim. Eu tenho as condições de levar o auxílio, em contrapartida, o outro vai comprar esse tipo de serviço. O equilíbrio do dar e receber. Né? Tem que ter fluxo. Isso. Nada parado. E se eu dou muito, dou, tem um momento que cadê a energia para continuar a vida? A saúde física vai ficando fragilizada, né? Sim. Enfim, nós temos uma gama de situações que não é pontual, não é agora, né? O agora é o que corresponde todo o meu processo anterior, Sim. né? E de onde especificamente, dando um exemplo, numa área da família, me dá um exemplo aí para gente, como a constelação pode atuar de uma maneira benéfica na área da saúde do corpo físico. Olhar ali para a doença, né? A gente Sim. pode trabalhar isso também em constelação, né? Sim. Profissional, enfim. Dá uns exemplos, né? De uma maneira bem leve, Sim. sutil, para que nosso público possa entender e até procurar esse tipo de serviço. Sim. Ó, a primeira coisa que a gente deve citar é que a primeira força sistêmica que a gente tem é a força da mãe. Então, eu falava aqui mais cedo para você, e eu falo isso todos os dias, falo isso para as minhas alunas. A primeira coisa que a gente é na vida, quando a gente chega aqui, a gente é concebido por um casal. Uma mulher olha para um homem e diz assim, aquele homem tem uma semente. E ele pode pôr essa semente dentro de mim para gerar uma vida. E eu quero fazer. Isso é muito da mulher. Hoje, os estudos de epigenética mostram que muitos espermatozoides circulam o óvulo, mas ele se abre para um. Ele escolhe um específico. Isso não é à toa. E é o que eu hoje chamo, né, de engenharia divina. Quem é aquele espermatozoide? Que aquele óvulo se abre. Ele literalmente faz isso aqui, ó. E ele admite aquela semente. E ali começa a vida. E essa mulher, ela é um portal para a gente chegar aqui. E você falou de Jesus, agora até Jesus teve que usar esse portal, embora ele fosse um ser tão Crístico, evoluído, né? tão especial, o filho único, né? do maior. E ele teve que estar na barriga de uma mulher para chegar aqui, para ter um corpo. E quando a gente chega no mundo, eu digo nós, porque a maioria de nós já nasceu em hospital antes, nem isso, né? Era direto o colo da mãe ou das avós ou das tias que participavam dos partos, das parteiras. Mas hoje a gente nasce em hospital e a primeira coisa material que a gente recebe quando a gente chega aqui é uma pulseirinha escrito filho ou filha de
fulana de tal. Então, a mãe é o primeiro amor, o primeiro relacionamento, a primeira coisa essencial da vida da gente. E por isso que esse vídeo lá da Dona Elza Carvalho dizia: a mãe tem a face do sucesso, que é uma frase do Bert também. E a partir disso, a gente vai para casa e essa mãe está ali, coberta de cuidados ou não, porque tem pais que não é possível que eles fiquem. Sim. E isso gera muitos julgamentos. Porque foi essa mãe que escolheu, e não cabe a nós julgar, nem mesmo os pais que não ficaram. Isso foi parte da escolha dela. E ele também tem os emaranhados dele, né? E às vezes a gente chega em casa e tem um pai que literalmente, como nas cavernas, vai para a rua para trazer o sustento, enquanto a mãe está ali cuidando. Quando uma pessoa olha para essa história, meu pai ficou. Mas ele era muito bobo. Minha mãe mandava nele, meu pai não mandava nada. Você começa a entrar em julgamentos que tira o verdadeiro tamanho do seu pai e da sua mãe. E o Bert, ele diz em vários livros que os pais dão a vida, a chance de estar aqui agora. E nada que a gente faça vai pagar isso. A gente tem uma dívida impagável. Então, o que a gente pode fazer para realmente honrar? E a gente usa muito esse termo em sistêmica: honrar o pai e mãe, tomar o pai e a mãe. Tomar. Eu digo que tomar é alusão a beber água mesmo, é botar para dentro. Deixar aquilo entrar. Porque parte nossa é da mãe e parte do pai. E honrar fazendo o melhor da vida da gente. Sendo uma boa pessoa, sendo um bom profissional, prosperando, tendo saúde. Isso é honrar o pai e a mãe, porque custou muito a eles. Tudo isso que eu relatei custa muito. Deixar um filho adulto pleno na sociedade por volta dos 20 anos custa muita energia, muito dinheiro, muito tempo, muito tudo. E a gente não tem como devolver isso. Então, o que a gente faz? A gente vai para a vida e diz: obrigado, pai, obrigado, mãe. E eu vou fazer o melhor da minha vida. E se for possível para mim, se estiver no meu caminho, eu também vou passar a vida adiante. Eu também vou ter filhos. E aí eu vou entender muito do que vocês viveram. Quando isso não acontece nesse sentido, Edi, e eu julgo meu pai que não ficou, eu digo que eu não tenho um pai porque ele não ficou, ou a minha mãe que não ficou. A minha mãe me deu para alguém. E eu digo: a minha mãe me abandonou. Ela deu a vida. E a vida é tudo. Então, em sistêmica, por exemplo, eu ouvi uma história de um rapaz conhecido que trabalhou num hospital perto da Cracolândia, em São Paulo. E as mulheres que vivem naquela condição, muitas das vezes dão a vida, e elas saem do hospital sem nem olhar para a cara daquela criança. E ela é tão mãe quanto eu. Exatamente. Que estou há 20 e tantos anos acompanhando os meus filhos. Porque ela deu a vida. E se ela não der mais nada, ela deu tudo, que é a vida. E às vezes o maior e melhor presente que uma mãe pode dar para um filho é dar uma nova oportunidade a ele, levando ele para um outro clã cuidar. Perfeito. E é a melhor. E além da vida, ela olha ao redor e diz: é aquela mulher, aquele homem que pode fazer o que eu não vou conseguir. E ela doa aquele filho. Você já pensou no tamanho do amor que envolve isso? Às vezes um amor racional e até mesmo inconsciente. Mas o quanto que se abdica da presença do amor, da vivência, de tudo, em prol de chamar esse clã para um novo tempo. A sistêmica, ela vai olhando, Indy, como você falou, o que mais que a gente pode ver na prática quando eu me arrogo com os meus pais, quando eu acredito que meu pai não é para minha mãe. É como se eu cortasse a metade do meu corpo. Quando uma pessoa abre a boca e diz, com todas as dores que ela tem, eu respeito, porque tem histórias que são muito difíceis, mas foi através daquele casal que a vida se fez. Sim. E a única forma da gente ir para a vida, para frente, é dizer sim a tudo que foi como foi, dentro do coração.
E tem 3 palavras muito poderosas em sistêmicas que a gente pode usar, que é o sim. Mesmo uma história que foi muito dolorida, eu posso olhar para ela e dizer, sim, foi assim que foi. E na sequência, eu posso, porque dói, eu posso dizer, sinto muito. Sinto muito para mim que tive que viver isso, para aquela pessoa que eu acredito que foi a causadora daquilo, que doeu em mim, para os outros que assistiram e participaram. E depois eu posso dizer, agora eu vou para a minha vida. Perfeito. Isso é um pequeno movimento sistêmico. Isso é dizer sim. E eu também posso dizer o por favor. Por favor, a partir de agora, isso não me pertence mais. Deixo com você o que é seu. E isso pode ser feito lá na sua casa, no seu quarto, dentro de uma visualização. Na sua intimidade, né? Você vai ressignificando gota a gota. É. Gota a gota. E isso pode ir transformando. Só de entender essas 3 leis pode transformar o seu cotidiano. Perfeito. Gi, e aí nós vamos entender essa transformação na saúde do corpo físico, Total. não é? Total. Quando eu reconheço algo, olho para ele, né, e vejo assim, essa dor não me pertence. O que isso quer dizer para mim? Olhar para ela de uma maneira a entender e ressignificar, como você falou. Sim. Nos meus atendimentos terapêuticos, a gente lida com esses processos sistêmicos que vêm no campo, né, energético, no campo morfogenético. E quando eu olho, entendo o campo energético da outra pessoa, pergunto como é a relação com a sua mãe, com o seu pai. Porque ali está a causa, a raiz. A base. Isso. Enquanto não olhar para isso, né, aceitar, entender, ressignificar, vai criando os emaranhados. O corpo físico vai falar, vai vir as doenças. Que eu falei lá no início. Vai, né? É. Não tem como. Não. Isso é para todos nós, independente de credos, seitas, religião, doutrina, níveis, né, de financeiros, hierárquicos, Todos. sociais, conhecimento intelectual, profissão, independe. Tem alguma situação que a pessoa precisa desenrolar, olhar, e o comportamento dela, e aí nós falamos assim, o julgamento, né? Ai, por que fulano é assim? Sim. Ai, porque são os nossos julgamentos. Tem Sim. algum emaranhado, tem alguma dor ali que precisa ser olhada, reconhecida e ressignificada, não é? Totalmente. Gi, e essa questão já aconteceu de pessoas atendendo, dizendo assim, olha esse exemplo, e o que você me diz sobre isso sistemicamente? Para que todos possam entender como funciona. Eu atendi uma jovem, atendi a mãe, depois a filha, e a filha chegou dizendo assim, quando nós entendemos o corpo físico dela, né, sistemicamente ali, que existia uma questão que precisava ser tratada no corpo já denso, material. E eu fiz a seguinte pergunta, você tem algum tipo de problema no teu sistema reprodutor? Você retirou algo ou incluiu algo? Né? E aí, os medicamentos contraceptivos, né, questões mais invasivas, e ela disse, eu tive um problema num dos ovários e eu retirei. Porque, olha só, a minha avó e toda a parte materna da minha mãe feminina teve problemas, teve CA, câncer, no sistema reprodutor, no útero, ovários. Então, quando apareceu algo, eu pedi logo para retirar. O que é olhar para isso, de sistemicamente? Será que está carregando? O que você poderia nos elucidar sobre isso? Existem algumas dinâmicas ocultas em relação a doenças, assim, que as pessoas chamam de hereditárias. A gente tem um caso famoso da Angelina Jolie, que mandou tirar as glândulas mamárias e colocou uma prótese de silicone porque a mãe tinha morrido de câncer. Sim. E ela disse, não, eu não quero isso, como se fosse realmente somente físico. E a gente que estuda, a gente que é terapeuta, sabe que as doenças nascem na alma.
E, muitas das vezes, as doenças estão na alma da família, que é o campo morfogenético. Então, existem algumas dinâmicas do tipo, Edi, todas as mulheres da família da minha mãe têm problemas no sistema reprodutor. Eu amo tanto a minha mãe, esse sistema todo dela, e para que eu pertença, eu também vou ter um câncer. E se diz que é hereditário, né? Exato. Aí eu volto lá porque essa lei é a lei da base, a do pertencimento. O amor em desordem Isso. leva a adoecimento, à morte, a tragédias. O amor em ordem, Edi, a partir de uma visão real de pertencimento, olha para isso tudo, baixa a cabeça e diz: eu vejo a dor de vocês, todas minhas ancestrais, e eu amo todas vocês, mas eu deixo com vocês o que é de vocês e sigo para minha vida saudável, com o meu sistema reprodutor saudável. Aí você pode dizer assim, Gi, mas é muito simples isso. Mas quando a gente está falando de um movimento sistêmico num campo morfogenético, a gente está diluindo isso e a gente cura ali. E todas essas pessoas, incluindo a minha mãe, vão ficar felizes, porque vão dizer, olha, uma nossa não carregou essa dor. Principalmente, tem um livro do Eckhart Tolle, que é um cara fantástico. Ele é alemão, mas ele se naturalizou canadense. Ele tem um livro chamado Poder do Agora. Até botei o audiobook deles hoje num grupo meu, dele. E foi um livro transformador para mim. E o Eckhart Tolle, ele cunhou um termo que eu acho maravilhoso, o corpo de dor feminino. O que é o corpo de dor feminino? Todas essas histórias doloridas de uma família, histórias de sofrimentos, de abandono, de perda de filhos, de mulheres que foram abandonadas à beira do casamento, de mulheres que fugiram porque de verdade não se sentiam prontas para aquele casamento, mulheres que não queriam ir para o convento, mas foram obrigadas porque para a família era importante. Foram violentadas. Violentadas. Todas essas histórias, elas estão dentro desse campo, num cantinho que une todas elas. Então, vira e mexe, nasce uma menina que diz assim, olha como elas sentiram, olha, eu pertenço, e se encanta por isso. Tem menina que desde pequena é depressiva. Ela está profunda. A alma das crianças também olha para essas histórias, e nós, mulheres, eu sempre falo isso no meio círculo de mulheres, só as mulheres entendem as mulheres. Tem assunto que só conversando com uma outra mulher que você é capaz de abrir e de se fazer entender. E as meninas, às vezes, olham para isso. E, às vezes, a gente tem famílias inteiras de mulheres medicadas. A minha avó teve Alzheimer, a minha mãe tem problema disso, a minha tia toma remédio controlado desde os 20, a minha prima também, e eu também, e a minha filha está com 13 anos também. Aí você olha assim, meu Deus, a avó com Alzheimer, o que essa família não pode lembrar? O que essa senhora teve que esquecer para sempre? Do que ela queria livrar essas mulheres, mas todas estão olhando para algum rumo. Quando o amor está em ordem, Edi, a gente sempre vai olhar com respeito para o que foi e vai dizer assim, eu vejo. E eu continuo pertencendo, mas eu deixo com vocês o que é de vocês. Vocês são grandes. Todos que vieram antes de nós são os grandes, e nós somos os pequenos diante deles. E isso parece tão simples, mas, ao mesmo tempo, é uma prática constante que nos leva a uma liberdade, de uma essência, de viver a nossa essência, sem carregar esses pesos da ancestralidade. Sim. E nós podemos até relacionar isso, né, dizendo justamente assim, a evolução da humanidade. Sim. O que nós temos hoje, né, e o que nós já tivemos, nossos avós, o que era anterior a nós. Sim. Queremos ficar lá? Ou vamos para frente? Ou vamos para frente? Vamos progredir? Sim. Utilizar as redes sociais, um programa como esse, podcast, que vai ficar gravado, o que eu quero? Eu quero continuar nessa dor aqui, olhar lá, e se tem tantos outros recursos aqui para eu me utilizar, as terapias. Sim. E está tudo aí. Eu digo que Deus é tão maravilhoso que
Tá tudo aí só para nós irmos acessar. Tudo. Tudo tá aí, Tudo. por meio das ervas, né? Por meio das Fitoterapia daqui, essências. então, maravilhosa. Tantas situações, Sim. né? Por meio de técnicas, por meio da verbalização, por meio da palavra. Nossa, gente. E por que eu vou olhar para as dores se eu tenho Sim. condições de me curar? É uma opção, é claro, Sim. né? Mas que cada um fique com a sua opção, mas lembra que tem muito mais. Sim. Né? E aí tem esse contexto também que nós falamos da saúde. E eu vou te trazer também, Gil, aqui para você elucidar para os nossos telespectadores, justamente assim. Um exemplo, né? Uma pessoa vou colocar uma pessoa, estudou muito, tem várias graduações, especializações, né? Títulos de mestre, doutor, faz até pós-doutorado, muito conhecimento, todo mundo admira, é uma pessoa muito intelectualizada, mas financeiramente não é boa. Não tem, no sentido de não ser próspera, de não ser abundante. Tem muito conhecimento e não utiliza ele ao ponto de melhorar-se em todos os sentidos, com a sua relação familiar, com sua relação com o dinheiro, né? Que nós podemos trabalhar também sistemicamente essa relação. Sim. E aí é isso que eu quero trazer para você elucidar aqui. Tem tudo isso, faz um bom trabalho, mas não consegue dar um passo. E outros que não galgou todo esse conhecimento intelectual consegue dar passos, né, bem maiores, de lucratividade, finanças, negócios, montando bem, próspero, abundante. Oportunidades. E o que é isso, Gê, dentro de uma relação sistêmica? Como Então, você pode falar? Eu costumo dizer que quando a gente entende que antes de qualquer coisa, dinheiro não é matéria, mas energia de possibilidade, a gente já começa a ter uma outra visão. E, em alguns casos, Edi, especificamente com a abundância material, ele tem muito a ver com a relação com a mãe. Que a mãe, o Bert fala, a mãe, o leite da mãe, a vida, o dinheiro, a abundância são energias similares. Quem não olha para sua mãe e diz assim, meu Deus, olha o tamanho dessa mulher e olha tudo que ela me deu. E realmente sente o impacto do que é isso dentro do coração, não consegue ir para a vida e receber dinheiro. Quem não toma mãe não sabe receber. E isso, muitas das vezes, Edi, não se manifesta só com o dinheiro. É nas relações amorosas, é com os amigos. Geralmente, essa pessoa, ela nunca se sente inteiro numa vida de casal. Ela não se sente inteiro com os amigos, ela acredita que os amigos dão muito pouco para ela. É uma pessoa focada no pouco. Ele sempre acha, ela ou ele sempre acha, que a vida traz pouco. Porque o muito está sempre no amor da mãe. Uma vez sentido, conectado, e tem um exercício muito legal para isso, que é você se imaginar deitado com a cabeça no colo da mãe. Isso é um exercício que pode levar você a uma emoção profundíssima. Se você concentrar, respirar pelo nariz, encher o abdômen de ar, soltar, deitado lá na sua cama. Imagina sua mãe numa sala, lá na sala da casa que você tinha 8 anos. Lá naquele sofá, que todo mundo conhece, essa casa que morou aos 8 anos. Imagina que você entra na sala, sua mãe está sentada no sofá e você deita a cabeça no colo da sua mãe. Isso, Edi, toma a mãe aqui, toma a vida aqui e toma o dinheiro aqui. Perfeito. E é um exercício. Claro que existem situações que podem nos levar a outras histórias muito mais profundas. E isso pode ser visto numa constelação. Você pode estar honrando um clã masculino, por exemplo. Você pode estar emaranhado. Eu já vi situações do tipo, um homem que não conseguia prosperar de jeito nenhum. E numa constelação ficou nítido que tinha alguém da ancestralidade dele deu um golpe de terra em alguém. E aí todos os outros se punham em compensação a isso.
sabe? Então, existem muitas dinâmicas, mas, assim, a grosso modo, dinheiro é recebimento. Então, você tem que estar no colo da mãe, recebendo toda a grandeza daquela mãe, para você também, na vida, poder receber dos amigos, do parceiro, do trabalho, do cliente. Quando existem dinâmicas, por exemplo, de crenças familiares, existem pessoas que têm uma crença familiar que tem que estudar, 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 estudar. Todo mundo é muito pressionado por isso desde muito pequeno. Sim. E, às vezes, isso se torna uma arrogância. Parece que aquilo ali vai lhe fazer um ser humano muito melhor. E eu falo muito isso em sala de aula, Edi, que você pode ficar rico pintando parede e vendendo limão. Mas depende do nível que você faz isso e com que alegria você faz isso. Sem querer provar nada para ninguém. Literalmente atendendo uma necessidade daquele teu cliente. E quando eu me coloco na profissão, achando que a profissão é que vai me servir, eu já entro perdendo no jogo. Porque quando eu escolho uma profissão, imagina uma profissão como uma torcida de futebol. Para eu ser incluso lá, eu tenho que vestir a camisa. Então, sou eu que digo, eu quero aquela torcida. E eu ponho a camisa e eu vou lá para participar daquela torcida. A profissão é assim, eu escolho a profissão, ou ela já está dentro de mim às vezes, e eu digo, agora eu vou servir a vida através da minha profissão. E tem gente que quer ser servido, porque ele tem tantos títulos que ele acredita que não pode mais servir ninguém. E aí a prosperidade também não vem. Porque a profissão está esperando de você uma disponibilidade para o trabalho real. Então, existem muitas situações, claro. Sim. Mas, num primeiro momento, num primeiro plano, a gente tem que ir para a mãe. E como você está dizendo, né, Gi? Nós precisamos entender o sistema do outro para poder organizar, olhar e ser organizado. Sim. Tudo aquilo que nós estamos falando aqui em termos de exemplos sobre doença, sobre a prosperidade, nós precisamos verdadeiramente entender a situação do outro. Não é uma caixinha fechada, né, Gi? Por isso, nós entendemos todo esse campo morfogenético que é apresentado numa constelação. Sim. Né? Tem um outro exemplo que eu queria que você nos trouxesse, Gi. Exatamente assim. Pessoas que vão para os vícios. E dos mais diversos. Né? Vícios por sexo, vícios pela alcoolismo, a bebida alcoólica, vícios pelas drogas mais ilícitas. Narcóticos, né? E também, Gi, pessoas que vão para esses vícios e pessoas também, porque tem um contexto bem legal, deixa eu ver se eu elaboro para que você traga o exemplo, jovens ou até mesmo depois de adultos que sofrem muitos acidentes, que fazem atividades de risco pela vida, da sua própria vida. Sim. Na constelação, nós temos como entender isso, né? Temos. Falando de vícios, todo vício, Edi, seja ele o mais simples, desde comer doce e ser viciado em açúcar, tá com os picos de glicemia lá no alto, como quem malha demais, que serotonina e dopamina estão lá em cima, quem é viciado em comer, quem é viciado em televisão, quem é viciado em rede social. Existem muitos níveis e muitos tipos de vícios. E existem vícios que eles não são tão prejudiciais e outros que literalmente levam à morte, né? Então, assim, quando são vícios como esse, vícios de consumo, de compra, vícios de rede social, de exibicionismo, eles são vícios difíceis? São, mas eles são mais fáceis de tratar, eles não põem a vida em risco. Quando a gente vai para vícios em substâncias químicas ou sexo, por exemplo, aí a gente está falando de estar olhando para a morte, literalmente, né? Só que
quando eu falo de vício, muitas pessoas têm um conceito assim, não, isso é sem vergonhice mesmo, porque com força de vontade sai. Não existe força de vontade para a alma. Existe vontade ou buraco. O que me move no meu trabalho é a minha vontade de ver mais mulheres, mais donas de si, independentes, felizes. E existem os buracos da alma. Todo vício é um buraco na alma que a pessoa tenta preencher com aquele vício. Seja de cigarro, de tabaco, seja de cocaína, seja de maconha, seja de crack, seja do que álcool. Então, imagina um buraco que não tem fundo. Então, a pessoa coloca e nunca preenche. Vícios, em geral, estão ligados na relação com o pai, com o mundo. Então, assim, não dá para a gente, como você falou, pôr numa caixinha e dizer que tem uma receita, uma tabela. Porque existem casos tão específicos de coisas tão absurdas. Absurdas, assim, porque a gente não faz ideia que o fundo sistêmico é aquilo, que o que está movendo aquela alma é aquilo. Mas, em geral, tem a ver com a não tomada do pai. Assim como esportes radicais e está envolvido sempre acidente, sempre colocando a vida no limiar. Então, tem meninos... E isso é mais até comum com os homens. Os homens, por exemplo, existem dados estatísticos que de 18 a 25 anos não tem uma seguradora hoje no país que faça seguro para moto. Quantas histórias de famílias você não conhece de que um dos filhos, com 18 anos, perturbou a família deu uma moto e uma semana depois ele morreu num acidente? Isso. Quantas? Muitas, né? E quem carrega essa culpa? E isso, às vezes, não está ligado a quem deu a moto. Eu já vi um caso desse. Um irmão que deu uma moto para outro irmão e esse irmão morreu. E no dia que ele deu a moto, a mãe falou, você deu a moto, semana que vem você vai comprar o caixão. Nossa. E ele teve que comprar o caixão uma semana depois. E carregou essa culpa há anos. Né? E isso não estava com ele, não era culpa dele, era um destino. Quando a gente fala de destino, nós todos pensamos num lugar que tem que chegar. Mas, na verdade, o destino é a caminhada, né? É um destino. Existem pessoas que não só não tomam o pai, como também se colocam a serviço desse clã para compensar alguma coisa. Então, existem muitas dinâmicas possíveis dentro disso, é impossível a gente determinar. Mas, a grosso modo, essa vontade de pular de paraquedas, de saltar de não sei o quê, de escalar montanha, tudo que envolve muito risco de vida, está ligada à não tomada do pai. O pai leva a criança para o mundo, mas ele leva... Tanto que em pedagogia sistêmica a gente diz que a coisa mais fantástica que pode acontecer para uma criança é o pai levá-la no primeiro dia de aula para o colégio. Então, o lado feminino da gente é dentro, o masculino é fora. A mãe é a casa, o pai é a rua, o pai leva o filho para o mundo para apresentar coisas. Quando você não tem esse pai verdadeiro dentro de você, independente do que aconteceu, e a gente volta lá naquele sim, ao que foi, como foi. Pô, meu pai encontrou com a minha mãe numa estrada da vida e era um caminhoneiro, eu nunca vi a cara do meu pai, mas ele está dentro de você. Não tem como negar, né? Conecta com isso. E, às vezes, por essa ausência física, o filho diz assim, eu não tenho pai. Ele se racha no meio. E ele vai para a vida manco. E aí tem um buraco. E aí tem que preencher com alguma coisa. E isso leva a grandes dores dentro de um sistema. Um excluído sempre leva a grandes dores dentro de um sistema. O Bert dizia que a exclusão precede a tragédia. Perfeito. Gi, e é muito bacana nós entendermos isso, porque nós, enquanto como somos terapeutas integrativas, entendendo que tem um sistema, né, por detrás do comportamento da pessoa, é não fazer esses julgamentos, né? E eu tenho esse olhar do comportamento do outro, né? E aí nós vamos, em sua maioria, condenar. Já é um adulto e faz práticas disso, não toma vergonha, como esses desequilíbrios, que muitas vezes, ao invés de ajudar, atenua. Sim. Né? Com essas palavras em desequilíbrio. Você é isso, você é aquilo. Criam um rótulo e só pioram a dor, não resolvem. E é bem interessante também, Gi, eu escuto isso algumas vezes, dizendo assim, nós nascemos do mesmo pai e da mesma mãe. Nós estudamos na mesma escola.
né? Nós temos o mesmo sangue, 50% pai, 50% mãe, como a constelação sistêmica aí está nos dizendo, né? Mas o comportamento dele é diferente, vai ser diferente. Sempre. Né? Sempre. Nós não somos robôs, né? Que é tudo igualzinho, Não tem né? como. Vai ter comportamentos porque, por mais que o pai desencarnou, faleceu quando eram crianças ainda, tem um que vai olhar, ressignificar e tomar o pai, reconhecer e continuar a sua existência, vai para a vida. Tem o outro que não vai conseguir olhar para o pai, não vai tomar o pai Não. e fica ali, né, naquela situação, olhando. Eu conheço um caso em que a pessoa perdeu o pai com 9, 10 anos por aí. E a família diz assim, ele queria se jogar dentro da cova com o pai. Sim. Hoje se tornou um adulto e não consegue ser um próspero, um abundante, foi para os vícios, né? Então, tem todo um intelecto, tem todo um propósito ali para serem né? potencial para ser desenvolvido, Não vai. né? E não vai, né? E não Tem vai. gente que fica, Edi, dezenas de anos em luto, olhando para aquele fato. O que emaranha uma pessoa é a não aceitação da vida como foi. Por isso que o sim, a palavra sim, é a palavra mais forte das constelações. É a palavra mais intensa. É a palavra que começa a tirar de nós esses ganchinhos, esses anzóis que nos prendem. Quando, Edi, a gente julga, a gente está medindo o outro com a sua história, com o seu clã, com a nossa régua. Com a régua que a gente recebeu da nossa família. A gente tem critérios, a gente tem conceitos, a gente tem crenças que a gente recebeu do nosso clã. Isso está baseado em histórias do nosso clã. Ele não serve para o outro. Porque, como a gente dizia, lá em casa, a gente faz bacalhau no Natal. A gente não tem esse negócio de peru. De onde surgiu isso? Tem uma história lá atrás. E a gente não pode pegar nossa régua para medir as outras pessoas. E a gente sempre acha que a régua que a gente recebeu da nossa família é a mais calibrada para a vida, mas não necessariamente. Quando eu acho que é um exercício muito bom, que a gente pode colocar no cotidiano, e é muito simples, quando a gente vê uma história absurda, um homem que traiu, uma mulher que foi embora, uma filha que teve um filho, largou na porta dos pais e desapareceu, um filho que se jogou na cova ou tentou um suicídio. Antes da gente falar qualquer coisa, Edi, a gente tem que respirar e se perguntar para onde essa alma olha. Quando a gente faz essa pergunta, inclusive para a gente, porque tem histórias que são horríveis, terríveis, de sofrimento, de violência, de abuso, nossa. Mas antes da gente fazer qualquer acusação, antes da gente proferir qualquer palavra, a palavra é uma coisa muito séria, a gente centra e diz assim, eu não faria porque eu estou em outro... Primeiro de tudo, eu não faria porque eu não estou lá, naquele lugar. E segundo, para onde aquela alma olha. Esse para onde essa alma olha muda todo o contexto. O que impede de seguir o seu caminho. Exatamente. Porque está olhando sempre para um ponto atrás, né? Então, como nós falamos, tem toda uma potencialidade, mas não olha para o seu caminho, para a sua potencialidade. Exato. Para ser próspero, abundante. Está sempre olhando para um ponto, aquela alma olha para aquele ponto. Gi, como funciona a constelação de uma maneira muito simples, breve, que as pessoas possam entender? E como funciona uma constelação individual, quando a pessoa chega com você para tratar algo, como isso se dá, e como se dá uma constelação em grupo, que são essas vertentes que podem acontecer. Sim. Né? E mais uma coisinha, Gi, nós podemos constelar o quê? Muita coisa. E aí vai dando exemplo para a gente já fazendo esse processo de fazer com que as pessoas procurem esse tipo de
técnica terapêutica de tratamento? Sim. Olha, constelação, a gente pode constelar tanta coisa, é um campo muito vasto. Então, a gente tem as constelações familiares, sistêmicas familiares, em que a gente pode dar um passo em direção à solução a inúmeras questões na vida de uma pessoa, tá? Desde separações, filhos, problemas de saúde, uma compra, uma venda de uma casa que às vezes torna-se um grande evento numa família. Mãe e pai morreram e ficam os filhos diante daquela casa, querendo entender o que fazer, quantas emoções, quantas coisas estão envolvidas com aquele imóvel. A gente pode constelar relações de trabalho e a gente pode constelar as constelações empresariais, que são ligadas às mesmas leis adaptadas para os negócios. Inclusive, o Bert tem uma série, uma trilogia chamada As Ordens do Sucesso, né, que são 3 livros que falam das constelações organizacionais e como olhar para uma organização como uma família. Quem é o dono, quem é o fundador, os funcionários, quem chega, ordens de chegada, hierarquia, equilíbrio, tudo se aplica à vida empresarial. Além do atendimento presencial com bonecos e também das constelações em grupo, existe a constelação online, que a gente faz com os movimentos na água. A água capta profundamente o campo morfogenético. Eu atendo muitos brasileiros no exterior, através do sistema com a água, e tem sido assim revelador as experiências com a água. Incrível mesmo. Então, por exemplo, ontem eu fiz um atendimento, saí do centro, inclusive, bem tarde por isso, e era uma questão muito pessoal, e eu ofereci a essa cliente que sábado nós tivemos um encontro presencial lá no Conjunto Tiradentes, na casa de uma amiga que tem um espaço terapêutico também. Nós fizemos um círculo sistêmico lá, e ela falou, não, eu sou muito tímida, meu assunto é muito íntimo, eu prefiro presencial. Sim. E aí, nas constelações com os bonecos, a gente vai olhar para essa questão. A gente tem um campo, que é uma representação do campo, né? Uma base de madeira, e a gente usa bonecos. A gente pode usar bonecos, pode usar pedras, pode usar várias coisas, para colocar os representantes e a gente, a partir da análise dessas posições, dos sentimentos que vão aflorar sobre aquilo, a gente encontrar uma solução. Esse é o atendimento presencial. Eu gosto muito de trabalhar com os cards sistêmicos, porque os bonecos não falam. Então, os cards trazem as notícias desse campo, né? Eles vão se movimentando, tomando seus lugares, Isso. né? Dentro da água, os bonequinhos, né? Vão flutuando Eles ali. flutuam e se mexem mesmo, eles tomam outra. E quando é com bonecos Playmobil, por exemplo, a gente tem alguns movimentos, a gente usa o dedo anelar da mão esquerda, que a gente diz que é o dedo cataléptico, e aí a gente encosta no boneco e ele vai tomando, ele vai se movimentando literalmente dentro desse campo, né? E a gente chega às frases de solução, a gente faz exercícios de hipnossistêmica que funcionam muito para a ressignificação de toda essa história e chegar numa solução. Num primeiro passo, né? Porque quando a gente faz uma constelação, a pessoa fala assim, mas quanto tempo depois eu preciso fazer outra? Eu digo, eu não sei, você que vai sentir. Porque um movimento sistêmico começa naquela família. Quando será necessário outra questão, outra coisa, é de cada um. Nos atendimentos presenciais em grupo, a gente literalmente tem uma roda de pessoas. Quem é o facilitador vai fazer uma entrevista prévia com quem vai constelar. E eu costumo fazer velado. Então, eu e o constelado já sabemos quantos representantes precisamos. E o constelado vai escolher, você pode me ajudar? E a gente vai colocando essas pessoas e elas vão se conectando uma com a outra e falando, eu não gosto dessa pessoa, eu quero estar perto dessa. Só que só eu e a pessoa sabemos. E a gente vê o fenomenológico se apresentar. Então, às vezes, a gente acredita, por exemplo, que, nossa, meu pai e minha mãe brigam demais. E quando a gente coloca no campo o pai e a mãe, eles estão extremamente amorosos um com o outro. E são 2 pessoas que se olham, aí, gente, é muito bom estar aqui. Então, vem uma manifestação muito legítima da alma e da história dessa família. Outro exemplo, Edi, que eu dou para uma constelação. Imagina que tem uma história acontecendo dentro de uma casa, só que não tem energia elétrica dentro dessa casa.
e você sabe que lá dentro está a resposta. E aí a gente, como constelador, a gente vai junto com essa pessoa, porque essa pessoa sabe entrar na casa, porque ela conhece. E aí a gente vai com uma lanterna junto com ela e joga luz naquele ponto e vê o que aconteceu naquele ponto daquela história. E só quem pode abrir isso é o constelado. Isso. E nós, como facilitadores, pisamos nesse solo sagrado, que é a história dessa família, a ancestralidade dessa família, com muito respeito. E a gente também segue as ordens da ajuda, que é, primeiro, a ajuda só é bem-vinda, perdão, se ela for solicitada. Caso contrário, é intromissão. Então, uma pessoa me procura pedindo uma ajuda para uma técnica que eu tenho, que eu domino. E também, para mim, eu tenho que avaliar se é possível para mim ajudar essa pessoa no estado que ela está. Perfeito. Isso tem que ser uma dança. Tem que ter uma concordância. Sabe? O constelador é justamente a pessoa atendida que te procura. O constelado é o atendido. O Constelado. constelador sou eu. Isso. Né? Para a gente entender como isso contexto. funciona, que até nós gostamos de ser chamados os consteladores de facilitadores. Facilitadores. Né? Sobre todo, facilitar a compreensão daquele emaranhado naquele momento. E isso vai reverberando, né? Essa situação vai reverberando, totalmente. Talvez de um dia para o outro, talvez anos, né? Isso muito depende de como vai acessar, alcançar. Sim. Gio, teria muito mais coisas para nós conversarmos, né? Porque é imenso, né? É tão prazeroso, né? Mas, fala os teus contatos para deixar gravado, né, nas redes sociais aqui e tudo mais. E como as pessoas podem encontrar você, até para você esclarecer mais, né, sobre isso, tá? E aí você já finaliza com uma técnica muito simples para deixar para os nossos telespectadores já começar a se movimentar sistemicamente. O meu Instagram das constelações é giselemendes.constelação, sem nenhum acento, né? Estou no Instagram. No YouTube, eu tenho um canal chamado Sacerdotisas da Palavra, que é justamente esse movimento muito voltado para as mulheres. E o telefone de contato, o WhatsApp das constelações é 92, né? 98256-7016. Então, eu tenho alguns horários. Tem uma semana, a última semana do mês, eu atendo bastante gente, né? Na minha sala lá no centro. E atendo o Brasil inteiro, na verdade. Já fiz constelações para vários lugares do Brasil. E atendo muitos brasileiros no exterior. Porque os brasileiros ficam com contato com os amigos aqui que participaram com constelação, não acham ninguém lá para falar a língua, são termos muito próprios. Então, atendo muita gente do exterior. E o que eu posso trazer assim, de mais importante? Primeiro, queria te agradecer, está sendo maravilhoso esse papo aqui também por mim, e fico até amanhã. É um prazer enorme falar de constelação. Tem como ficar até amanhã, Lucas, como, André, né? Cid. E eu queria fazer eu quero, né, deixar uma dica de um exercício sistêmico muito simples que a gente pode fazer. E a gente lembrar sempre, em todo momento da vida, em qualquer coisa importante que vocês vão fazer aí na vida, vocês vão para um lugar importante, vão fazer uma apresentação de alguma coisa, lembra que vocês nunca estão sozinhos, que o pai e a mãe estão junto o tempo todo. Eu tinha um professor que ele dizia assim, eu carregava 2 pedrinhas dentro do meu bolso. Quando eu me sentia inseguro diante de alguma coisa, eu segurava as pedrinhas e dizia, não, eu não estou sozinho, meu pai e minha mãe estão aqui. Perfeito. E, de fato, nós estamos aqui em 6, né? Tá papai e mamãe aqui, seu papai e sua mamãe aí. E eu queria que todo mundo fizesse uma meditação rápida, que a gente chama de tomada do nosso lugar na vida, né? Que é inclusive sobre o capítulo que eu escrevi no livro, que infelizmente eu esqueci de trazer, que é a estética sistêmica. O nosso verdadeiro lugar na vida é belo. É o nosso verdadeiro lugar. Legal. Que é o filho desse casal. E todo mundo fechar o olho agora, respirar pelo menos 3 vezes, puxando o ar pelo nariz. Enche o abdômen de ar e solta pela boca.
E cada um de nós agora vai imaginar uma nuvem bem fofinha, bem bonita, a nuvem mais bonita que você imaginar, na sua frente. E a gente se abraça com essa nuvem e a gente é tomado por ela. E essa nuvem vai transportar a gente lá para nossa casa da infância, aquela casa mais marcante da sua vida, aquela casa que você tinha 7, 8 anos. E essa nuvem vai deixar você com essa idade sentado lá na mesa da cozinha dessa casa. E você senta e você sente o cheiro da casa, o cheiro da comida dessa casa. Você sabe quem mora do lado esquerdo, quem mora do lado direito. Você conhece bem essa rua. Você está no lugar mais caloroso e mais seguro do mundo para você agora, com 7, 8 anos. E sentado na mesa dessa casa, você espera, porque você sabe que os seus pais estão aí dentro. E de repente você sente uma mão calorosa, quente, no seu ombro esquerdo. Você sente um calor tomar o seu peito. E você olha lentamente para o alto e para cima do seu lado esquerdo. E lá está a sua mãe. Grande, forte, dona de si. E você relaxa os seus ombros e percebe que não só você está em segurança, mas você está cercado de amor. E quando você se dá conta desse amor todo, você sente no seu ombro direito uma mão forte, pesada. E você sabe que é o seu pai. E você olha acima do seu ombro direito e lá está ele, para te proteger, para te guiar para a vida e para o mundo. O seu pai coloca um prato de comida, da sua comida favorita, em cima dessa mesa. E a sua mãe põe um copo de água, fresca, perfeita. E nesse lugar você tem tudo: alimento físico, emocional, espiritual, energético. E esse é o seu verdadeiro lugar do mundo. Com os seus pais sempre na sua retaguarda. E você olhando para a vida e para frente, abastecido de tudo que há de bom. Agora você levanta dessa mesa, fica em pé diante dos seus pais. Eles são os grandes, você é o pequeno. Você abraça as pernas da sua mãe e diz: sim, mãe, você é a grande. E aí você abraça as pernas do seu pai e diz: sim, pai, o senhor é o grande. E você baixa a sua cabeça diante deles e sente a mão deles na sua cabeça, abençoando o seu sim. E agora você pode ir para a vida e sair de dentro dessa casa com tudo isso dentro do seu coração, para ir para a vida e ser você inteiro em seu pleno potencial. Cada um de vocês deixa essa imagem se desfazer e essa é a sua imagem de força no seu verdadeiro lugar na vida.
Gratidão, Gi. Tão profundo e tão lindo. É o nosso verdadeiro e belo lugar na vida. Quero só agradecer, nada mais. Eu também Foi agradeço. prazeroso. Venha Maravilhoso estar aqui. quantas vezes você quiser. Alcançar mais corações, que é o Vários. nosso propósito. Vários, vamos. Para serem felizes. Com certeza. Obrigada, Com certeza. Gi. Eu agradeço a você, todos vocês que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada. E nesse momento nós finalizamos. Agradecemos a toda a equipe aqui presente. Agradecemos a você, né, os telespectadores. E a proposta é essa. Só vem ser Só vem. melhor. Verdade. Grande abraço.